Olá, meus amigos! Chegamos para mais um videozinho, voltando depois de nossas merecidas férias, né? Nessa off-season que não tem nada acontecendo na NFL, mas já estamos a um mês do draft, né? Menos de um mês, né? 20 dias aí para o draft. E você está se perguntando, Felipe, draft? Mas pode acontecer? Sim! Porém, o que eu estou falando é do Supplemental Draft, o draft suplementar da NFL. Que é o draft suplementar? O Supplemental Draft é o seguinte: jogadores que não estiveram elegíveis para o draft tradicional, né, que acontece ali em abril, por algum motivo, seja ele acadêmico, alguma coisa nesse sentido, ele pode se inscrever para esse Supplemental Draft, esse draft suplementar que acontece agora em julho, dia 11 de julho, acontece esse draft. Ano passado nós não tivemos esse draft, né? Então não são todos os anos que nós temos, porque precisamos de jogador que estarão elegíveis para esse draft, que não estiveram, né, no draft original. Não são todos os jogadores que se arriscam nesse draft suplementar, porque ele é um pouquinho mais complicado para o jogador, porque os times já estão com o elenco basicamente fechado para a temporada, né? Então, há um prejuízo muito grande para esse jogador que está se declarando para esse Supplemental Draft, mas pode ser a única opção dele, tá? Vamos lá. Como que funciona isso daqui? O jogador, ele se declara elegível para esse Supplemental Draft, e o Supplemental Draft acontece da seguinte maneira. É basicamente um leilão por esse jogador. Então, vamos lá. O último Supplemental Draft que tivemos jogador selecionado foi em 2019 com o Jalen Thompson, safety dos Cardinals, que foi uma baita escolha, inclusive. Jogador titular que os Cardinals pagaram só uma quinta rodada neles. Mas como que vai funcionar pagar uma quinta rodada se o draft já aconteceu? Seguinte, todos os times estão elegíveis para draftar qualquer jogador. E é uma espécie de leilão. Então, vamos supor que temos o jogador Y, que ele recebeu de forma anônima, né, de cada um dos times, três propostas. Um time, os Cardinals ofereceram uma 7ª rodada nesse jogador, aí os Packers ofereceram uma 6ª rodada, e aí temos o Titans que ofereceu uma 3ª rodada para esse jogador. A proposta mais alta é a dos Titans com a 3ª rodada. Então os Titans terão esse jogador em troca de uma 3ª rodada do ano que vem. Então, no draft de 2024, eles não terão essa 3ª rodada. É assim que funciona. Mas, Felipe, como que funciona a ordem? E se empatar? E se dois times colocarem uma escolha de 3ª rodada? Pois é, complica um pouco a situação, mas calma que eu te explico. Aí teremos uma espécie de loteria da NBA. Os times são divididos em 3 categorias. Primeira categoria, todos os times que tiveram 6 ou menos vitórias. A segunda categoria, todos os times que não foram para os playoffs. E a terceira categoria, os times que foram para os playoffs. Dentro dessas categorias, tem essa espécie de loteria, tá? Para aí sim, no ano que vem, usar essa escolha de 3ª, 4ª ou 5ª rodada no draft de 2024. E o jogador, obviamente, já está elegível aí para participar do Training Camp, que acontece em agosto. Quem que nós temos esse ano que pode fazer parte desse Supplemental Draft é o wide receiver Milton Wright, de Purdue. Wide receiver interessante, eu acho até que ele tem realmente chance de ser draftado, porque alguns drafts que nós temos aí de suplementares, a maioria das vezes, os caras acabam sendo ou undrafted de fato, ou um valor um pouco abaixo do que eles mereciam. Por exemplo, o Jalen Thompson era um jogador que quando eu fiz a minha análise, quando ele foi para o Supplemental Draft, eu dei a nota de 3ª rodada para ele acabou saindo na 5ª, para os Cardinals. Porque os times já estão fechados, já fica um pouquinho mais complicado, né, de você colocar esse jogador aí dentro do seu elenco, a não ser que você realmente não tenha conseguido resolver nem de perto o problema naquela posição.
E acredito que tenhamos alguns times aí com problemas de wide receivers ainda, né, na montagem do elenco. Mas falando do Milton Wright, é um jogador que ele vinha para a temporada de 2022 para ser o grande wide receiver de Purdue. Depois da saída ali do David Bell, ele era o cara que iria assumir, né, o papel de wide receiver número 1 do time. Se vocês se lembram bem, Purdue teve um jogador draftado na 4ª rodada, que foi o Charlie Jones, um wide receiver na 4ª rodada, Charlie Jones. Então, assim, se o Milton Wright era visto como o wide receiver número 1 daquele time, e tivemos um wide receiver sendo draftado na 4ª rodada desse ano, imagina-se que o Milton Wright esteja relativamente próximo a isso. E eu acho que ele é mais jogador que o Charlie Jones. Inclusive, acho que o Charlie Jones foi um pouquinho draftado além do que deveria. Mas entra todo esse debate do cara passar aí basicamente 2 meses e meio depois do draft original. Então já não passou por OTAs, já não passou por Rookie Minicamp. Já tem uns 2 meses e meio aí que o cara perdeu. Então, obviamente, o valor dele diminui também, tá? Mas é um wide receiver com um bom tamanho, com ótima velocidade. Só que ele também teve problemas acadêmicos em 2022. Por isso que ele não jogou em Purdue em 2022. 2021, 2020 e 2019 ele jogou bem. 2021 foi a melhor temporada dele, com 750 jardas. Então, é um cara que vem com alguns problemas fora de campo também. Você tem que fazer uma entrevista interessante com ele e, né, ter toda a investigação que precisa em relação ao jogador para entender qual que é o caráter do cara. Mas eu acho que temos alguns times aí que podem sim se dar ao luxo de gastar essa escolha futura, né, do draft de 2024 para já pegar o Milton Wright nesse ano. Eu imaginava que ele seria um jogador, assim, se ele entrasse no draft normal, seria um jogador aí de final de 4ª rodada, 5ª rodada, alguma coisa nesse sentido, tá? 5ª rodada eu ficaria mais confortável com ele. Dito tudo esses problemas que podem atrapalhar o estoque dele, não ficaria surpreso algum time pagando uma 6ª rodada e saindo vitorioso desse leilão aí, tá? É curioso até porque em algumas vezes nós temos caso que vazam as informações dos times que deram um leilão, né? Então, esse daqui não sei se vai acontecer esse ano, mas é muito interessante a gente ver, por exemplo, o time pagou uma 5ª rodada e nenhum outro time colocou uma oferta nesse cara. Sabemos que esse time pagou caro pelo jogador e draftou além do que ele valeria, né? Se ele colocasse uma 7ª, ele teria pego. Então, é legal quando vaza essas informações, porque a gente ainda tem essa informação extra. Vamos ver se vai acontecer esse ano. O draft acontece agora dia 11 de julho. Nós não temos informação de combine dele, esse tipo de coisa. Ele até participou do Pro Day de Purdue, mas não fez os exercícios, né, de tempo e tudo mais. Então, acaba complicando também um pouquinho a avaliação do cara. Mas é isso. Se você precisa de wide receiver e você ainda está um pouco decepcionado com o seu grupo de wide receivers nesse momento, Milton Wright pode ser uma opção chegando aí no dia 11 de julho, certo? É isso. Um abraço, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Tchau!